Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do GalgarCast. Hoje estamos com uma visita ilustre aqui também, nosso consultor e amigo Rodrigo Peralta. Olá pessoal, Rodrigo, beleza? Seja bem-vindo aí a mais um episódio do GalgarCast. Para quem não conhece o Rodrigo, ele é formado em contabilidade pela Federal de Goiás, né? Sócio da Lead, que é uma empresa de gestão e consultoria. Inclusive já viramos cliente também de vocês, né? Atende aí mais de 50 empresas, já está aí há mais de 7 anos no mercado atendendo várias empresas aí, a maioria delas de médio para grande e pequenas também, oferecendo aí tudo que há de melhor de gestão para sua empresa. E a gente chamou ele aqui para a gente trocar esse bate-papo, falar um pouquinho aqui sobre negócios, finanças, enfim, aí a gente vai desenvolvendo aqui. Seja muito bem-vindo. Se quiser dar uma introdução aí também, fica à vontade. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. É uma honra participar desse projeto com vocês aqui. E me sinto, assim, bem contemplado. Espero contribuir bastante para essa conversa, para todo mundo que está assistindo a gente. E aprender também o que a gente puder nessas trocas aí, aprender com vocês também. Show de bola. Bom, a minha primeira pergunta, Peralta, a gente estava até no caminho aqui, conversando sobre o projeto que a gente teve lá com a Galgar, né? Foi mais da implementação ali de processos e tudo, juntamente com o outro rapaz, esqueci o nome dele. O John. John Travolta, né? Eu sempre zoava ele ficava bem tímido assim. Mas ele é de boa, ele é meio tímido, mas ele é tranquilão. Cheio de boa mesmo. E até eu sigo ele no Instagram, ele curte algumas coisas lá também. E uma pergunta que eu queria fazer, cara, tipo assim, a maioria das empresas que chamam vocês para fazer consultoria, né? São diversos tipos de problemas. Mas se você fosse, tipo assim, Lucas, a maioria delas o problema é esse a gente sempre bate na tecla e sempre tem que resolver algum departamento ou alguma questão, enfim. Queria que você abrisse um pouquinho isso da tua visão mesmo pessoal. Tipo assim, cara, todas as empresas, a maioria delas tem um problema nesse departamento aqui, ou nessa questão, né? Pra gente abrir o papo aqui. Cara, bacana. Olha, na maioria das vezes, sempre tem 2 grandes problemas, tá? Sempre 2 grandes problemas que a gente identifica ou fatos assim que fazem com que gerem um problema. O primeiro, normalmente, é a liderança da empresa, a liderança intermediária. Muitas vezes é uma liderança que foi crescendo junto com a empresa a nível de posição hierárquica, mas a nível de habilidades técnicas mesmo, não foi desenvolvendo tanto no decorrer da empresa, do crescimento. Então acaba que a pessoa vai crescendo de cargo, mas chega um patamar do tamanho da empresa, onde a empresa precisa ter metodologias ali, técnicas mesmo, para conseguir atingir resultados melhores. E aí a gente esbarra normalmente nesse grande problema, né, que é a limitação das pessoas que estão ali na liderança em conseguir promover melhorias, resultados, gestão acima da média. Então acho que o primeiro é esse, então é a liderança. E o segundo, assim, se a gente for falar em departamentos, eu diria que a gente vê muito parte de finanças e processos. Então as empresas, muitas vezes, elas sabem como vender, têm uma solução boa, mas elas não conseguem organizar isso de forma a levar uma sequência boa para chegar no cliente. Então um processo bem padronizado, sabe? E aí... Isso mais na área de finanças. Finanças e processos no geral. No geral. Desde a parte da chegada do cliente, como fazer um atendimento, aí chegou para a equipe para fazer uma proposta, como apresentar essa proposta, aí fechou esse cliente. Aí depois disso, como é que vai fazer a execução desse projeto? Então pode ser prestador de serviço ou uma venda mesmo, mas muitas vezes o processo dessa jornada de experiência do cliente não está bem desenhada, isso acaba gerando retrabalhos, desperdícios, então sempre tem uma coisa bem frequente. E a parte de finanças também, que é um grande pilar, são empresas que cresceram com um baixo controle de instrumentos de fato, então a pessoa até acompanha o fluxo de caixa ali, o extrato bancário, sabe quanto vendeu, mas na hora de conciliar isso e de classificar para ter um relatório que te fala a saúde da sua empresa, muitas vezes não tem. Vão indo na tora, e aí uma hora, se você não tem isso, você sente falta e você fica cego em saber se a sua empresa está saudável ou não. Então, eu diria na correria do dia a dia ali não vai ter essas métricas, né? Pois é. Indo nesse tópico que você falou sobre liderança, a gente sabe que no Brasil, né, a maioria das pessoas começa empreendendo por necessidade, então às vezes a pessoa ela tem a oportunidade, se encontra, não sei, que é o caso até do Lucas, que ele começou empreendendo, quem não sabia, o Lucas tinha uma fábrica de doces aí, que
por alguns motivos desandaram. Até hoje eu tô com essa gordurinha aqui, gente. Tá falando. E muitas vezes o empreendedor, quando ele começa a empreender, ele não tem nenhum tipo de uma formação em liderança, em gestão, não sabe de nada, né, relacionado a isso. E aí entra naquela questão, ele começa com MEI, e aí depois não sabe qual que é o momento de ir pro Simples Nacional, e aí gera um problema que só vai virando uma bola de neve lá na frente. E não só nessa questão financeira também, mas em como é que essa pessoa tem que se capacitar, porque a faculdade não ensina isso. Por mais que você vai fazer uma excelente MBA, né, você não está preparado só quando você coloca a mão na massa. Qual que é a tua visão, assim, para que a pessoa ela comece a focar nessa formação? Por onde que o empreendedor ele tem que dar o primeiro passo, sabe? Para que ele, no longo prazo, tenha bons resultados. Porque a gente começou a galgar, para quem não sabe, tem 3, 4 anos ali, né? Vai fazer 4? 4 anos. Vai fazer 4 anos. Ou 5 agora? Não, vai fazer 4. Né? Vai fazer 4. E a gente, né, nesse caminho, você ajudou a gente teve muitos problemas ali que o problema aconteceu e a gente não sabia nem como resolver. E aí, lógico, por meio de parceiros e tudo, a gente conseguiu. Mas quem quer pensar, ter um negócio mais estruturado, o que essa pessoa tem que começar? Qual que é o passo número 1 ali para, cara, você precisa... Esse é o caminho, se forma por aqui, comece a estudar isso, para que lá na frente você não tenha esse problema. Não foi o que aconteceu com a gente tinha muita noção, mas a gente passou por grandes problemas na operação que a gente só foi descobrir depois que o problema tinha acontecido. Uhum. Aí eu queria ouvir do especialista, que é o Rodrigo, que ajudou a gente pra caramba ali. Eu acho que é a melhor pessoa para responder essa pergunta, esse questionamento. Cara, vamos lá, assim, sem firula, viu? Ó, primeira coisa que eu enxergo, garanta que a sua empresa tenha caixa. Antes de você pensar se desenvolver, então assim, tô dando um passo para trás, então aprende a vender, então saiba entregar a sua solução e fazer caixa, porque a empresa que não tem caixa, ela não consegue ter tempo, então o dono, né, empresa ali, equipe, ele não consegue ter tempo, fôlego, paz mental para poder se desenvolver em alguma coisa. Então assim, se você tem um negócio, tá começando, aprende a vender, entende certinho qual que é o público-alvo, a persona que compra, como é que você pode oferecer essa solução para mais gente, para você ter caixa. Você tendo caixa, você tem mais fôlego e capacidade de mental mesmo, de tranquilidade para poder se desenvolver. Então você chegou nesse primeiro estágio, tem caixa, tá vendendo, ok. Sentiu que você precisa dar um passo a mais em maturidade do negócio. Aí você começa a pesquisar. Primeiro, você acha qual que é a sua maior dor. Então você tem que entender se você tem alguma dificuldade, o que está te travando? É um conhecimento de finanças? A sua operação está tendo desperdício de retrabalho, de tempo? Está perdendo recurso, dinheiro, se você for um restaurante às vezes? Está perdendo estoque? Então assim, entende qual que é a sua maior dor. Então foca naquilo que você de fato sente que botando energia vai gerar o maior volume de resultados. Entendeu isso? Procura a primeira coisa. Cursos mais acessíveis. Acho que a pessoa que está no início não tem como você ir lá e fazer um MBA de 150 mil reais, que tem, né, MBAs por aí nesse valor no Brasil. Então, assim, não é a hora de fazer isso. Então procura cursos. Um Senai. Tem um Sebrae também. Sebrae também. Muitos cursos gratuitos. Sim, tem YouTube que você pode também... Só que lá está de forma um pouco mais bagunçada, mas você pode ir tirando dúvidas. Mas Senai, Senac, Sebrae são locais bons para ter esse primeiro nível de instrução. Teve esse primeiro nível, volta para a empresa, coloca em prática, porque também não dá para só ficar estudando e não pôr nada em prática, né? Então vai lá, bota em prática. E com caixa, obviamente, você vai conseguir testar coisas, né? Com caixa você vai testar. Então, assim, primeiro passo, cursos baratos. Procura essa educação acessível. Segundo passo, tenta encontrar outras pessoas que ou estão na mesma fase de vida que você de negócio, ou já passaram por isso. Então, uma fase acima, ou 2 fases acima em maturidade de negócio. Por quê? Essas pessoas já passaram pelo que você passou ou estão passando. Então, provavelmente, elas vão saber te orientar. Cara, quando eu passei por isso, o que eu busquei foi tal coisa. Ou eu fiz de tal forma para resolver o problema. Então, é um segundo passo. Então, se conecte com ambientes que conseguem te fornecer essa visão. Que pelo menos eles te mostram a rota que você tem que seguir. Pode não resolver o seu problema, mas a rota você tem. Então, eu começaria assim, simples. E aí, gradualmente, você vai subir na régua, encontra um curso, às vezes, online que você paga, às vezes paga ali R$500. Assim, tem cursos até mais baratos na Udemy, por exemplo, né? Cursos de R$40, R$120. Então, pode ser um segundo passo aí de curso de graduação. Legal.
Aí depois disso você vai subir na régua conforme for possível no caixa. Hoje tá muito famoso também as mentorias, né? Tem mentoria pra tudo, qualquer lado agora, pra tudo. Tudo que é preço. Tudo qualquer preço, tudo qualquer jeito. Tem. De Hoje- gente que sabe, gente que não sabe. Gente que sabe, gente que não sabe. E ao Tem mesmo isso. tempo tem que tomar muito cuidado com isso também pra não pegar, às vezes, uma orientação errada, né? De, às vezes, uma pessoa que, igual você falou, tem que pegar mentorias, cursos ou direcionamentos de pessoas que tá 1 ou 2 passos acima de você. E que realmente tem algum case ali verídico, né? Que tá ocorrendo dentro da empresa dele. Pra ele te dar um pitaco, né? É importante também, na minha visão, tá? Você me corrige se eu estiver errado. Essa questão de mentoria, você ser mentorado de alguém que está na sua área, né? Porque, inclusive, eu já te faço uma pergunta que está relacionada com isso, né? Que é a questão de caixa da empresa. Por exemplo, a gente conhece, né, modelos de negócios, nichos ali que, você tem que ter, sei lá, 6 meses de caixa guardado, enfim, 1 ano. Conheço também negócios que, eu no máximo posso ter 1 mês de caixa guardado, sei lá, um caso de um mercantil, por exemplo, né? E faz muita diferença você estar no caminho, né? Estar trilhando o caminho de alguém que já trilhou também, né? Porque senão essa pessoa, como ela não conhece a peculiaridade do teu nicho ali, do teu mercado, ela pode te dar um pitaco que no dela funciona e enfim, e no seu pode não funcionar e acabar te levando a maus lençóis ali, né? Sim. Então, com relação a isso, por exemplo, essa questão de caixa, né? Acho que a gente volta nesse ponto. O caixa é o rei da empresa. Então, a primeira coisa que você tem que se preocupar em construir na sua empresa é o fluxo de caixa. Como é que você garante que essa sua análise, esse fluxo de caixa está certinho? É cara crachá com o extrato bancário. Então, você pega o extrato bancário, vê se lançou tudo no seu controle, pode ser um sistema, pode ser uma planilha, um Excel, e você faz a classificação. E no final, o saldo da planilha tem que bater com o saldo bancário que está lá. Então, isso chama de conciliação bancária. Se bateu, pelo menos você sabe que o valor está correto. E aí, com relação a essa necessidade de capital, né, que a gente chama de necessidade de capital de giro, NCG, varia de negócio para negócio. Isso sofre muita influência dos seus prazos médios de pagamento e de recebimento. Ou seja, para você oferecer um produto ou um serviço, né, o que você tem que pagar antes de oferecer, antes de receber, e quanto tempo leva para você receber aquilo que você ofereceu, que você vendeu. Então, quando a gente junta essas duas variáveis, aí a gente tem, de fato, quanto tempo leva o seu ciclo financeiro para saber quanto que você precisa de necessidade de capital de giro. Então, tem clientes nossos, por exemplo, que tem uma necessidade de capital de giro de 120 dias. O que isso significa, né? São 4 meses. Essa pessoa precisa ter em caixa o valor total das despesas delas de 1 mês, mais 4 meses daí no caso. Então, ela pega 1 mês, as despesas mensais fixas dela, multiplica por 4 para ela ter 120 meses de caixa. Por quê? É o tempo que leva para ele receber tudo que ele vendeu e fazer frente aí ao próximo ciclo. Então, assim, e aí... A conciliação tem que ser à risca, né? Tem que ser. E errar nisso é muito perigoso, porque tem uma coisa que a gente vê muito em estudos e até em outros clientes, né? Um dos grandes perigos que as pessoas não visualizam normalmente é no crescimento. Que você tá lá, tá crescendo, tá vendendo mais, só que o seu ciclo financeiro é um pouco esticado, ou seja, se você vende hoje, tem que já fazer um desembolso de alguma coisa e demora. Normalmente as pessoas parcelam, certo? É super normal. E aí você parcela ou demora então 30, 60, 90, tem lugares 12 vezes, né? Então 1 ano inteiro. Então assim, o crescimento vai fazer com que você precise de mais capital nesses casos, conforme quanto mais tempo. E se você não estiver atento a isso, você vai quebrar crescendo. E as pessoas não se atentam a isso. Então é um baita de um perigo. Então... A gente passou por isso, acho que foi até naquela época que vocês deram a consultoria pra gente. A Galgar chegou em um momento de ter uma equipe, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, chegamos a ter mais ou menos como 23 pessoas na equipe, preparando para essa Acho que questão foi até mais, quase 30. Foi quase 30. Com os terceirizados e tudo. Com terceirizado, deu umas 27 na época. Então, a gente cresceu pensando, né? A gente saiu dessa questão, primeiro vende, depois organiza. A gente vamos organizar para depois vender. Organizamos lindamente e a venda não veio conforme esperado. E tivemos esse problema porque a equipe ficou inflada. Então, às vezes... uma coisa que poderia ter sido, vou passar daqui para outra pessoa e resolver. Não, começou a ter terceiros ali no meio, isso começou a dificultar a entrega. Então, mais gente, né, na lógica, era para entregar mais rápido, com mais qualidade, acabou burocratizando e piorando e
E é uma questão que eu vejo que a galera acaba pecando e pode acabar quebrando no crescimento. Demais. Isso é muito perigoso quando você vende produtos, normalmente, que você tem um ciclo maior, normal, mas vocês, como prestadores de serviço, têm que estar atentos a isso, para ver a forma de negociação do cliente, se o valor da mensalidade que esse crescimento está trazendo de receita é compatível com tanto que vocês estão aumentando de despesas fixas, né? Então essa precificação tem que ser bem assertiva também. Até porque é normal, hoje a maioria dos clientes da Galgar são da área de serviços, né? A gente tem poucos clientes de varejo. Acho que nem sei. Tem? Tem Hello Pet, alguns outros aí. Outros que é do segmento de e-commerce, né? Tem Lages e Progresso. É considerado... indústria, né? Indústria. Mas é justamente isso. Quanto mais vende, mais o operacional, né, que no caso é a equipe, a parte humana, ela cresce. Então tem que ter um equilíbrio muito grande e ao mesmo tempo de ter o equilíbrio maior é na parte de gestão. Porque aí se aumentar muito a demanda e você não tiver uma gestão acompanhando ali, cada vez mais você vai precisar de mais gente, mas aí gente sem processo é a receita para dar errado, né? Mas a gente fala muito que, assim, empreender é arriscar, é tomar risco. Então, às vezes, você está ali com a sua capacidade operacional legal, mas você quer crescer. Só que se você for crescer, você está na sua capacidade máxima. Você tem que contratar gente para treinar antes de trazer os novos clientes, por exemplo. Porque dependendo do seu serviço, você precisa ter a equipe bem redondinha para não prejudicar ali a experiência do cliente. Aí você toma esse risco. Então, tem que ter esse risco em alguns casos, tá? Porém, isso tem que ser monitorável, você tem que estar acompanhando. O que não dá para fazer é tomar uma decisão dessa, não saber o quanto que isso te prejudica, o quanto que isso compromete do seu caixa. Você só vai na loucura, contrata e não acompanha se você está saudável ou não. Então a pessoa, literalmente, ela expande o time, não está acompanhando se o volume que está aumentando de vendas está compatível agora e está deixando o caixa positivo, está começando a se balancear, simplesmente contratou e está indo, na esperança de um dia vender mais. Aí começa a ficar perigoso. Então... Por isso que é bom aquela questão que você comentou do financeiro, né? Ao mesmo tempo que você tem que saber gerir bem o financeiro, ele tem que estar acompanhando os dashes, né? Que são os dashboards de cada área. Que é o que, inclusive, a gente está passando agora para uma consultoria também lá do Henrique, né? Para ele montar os dashes do financeiro da empresa. Uhum. Tipo assim, cara, qual é o ciclo médio? Qual o ticket? Qual o churn? Qual tudo, NPS, etc. Tudo em uma tela só. Porque aí com isso você consegue ter decisões mais assertivas, né, durante o processo. E uma questão até que aconteceu comigo, eu tive uma das empresas que eu montei, que eu falei em 6 meses, né? Ou seja, 6 meses por conta de caixa. E aí depois que eu montei a Galgar com foi a de roupa? Foi a de roupa. Junto com a minha prima na época, né? E olha que o aporte, tipo assim, foi quase tudo dela, né? O meu praticamente foi mais de tempo. E a gente identificou que, poxa, além de ter pouco caixa, né? A gente não errou no ponto também, isso foi um ponto decisor, mas né? Conta essa história aí direito pro pessoal entender essa questão do ponto, porque eu lembro que essa história parece que até uma consequência, né? Não, a gente passou lá, tava eu e minha prima, se ela estiver vendo aí, beijo, Carolzinha. A gente passou lá de carro de frente à rua, né? Foi lá em Valparaíso de Goiás, perto do Shopping Sul ali, pra quem conhece a região. E aí, cara, tipo, a gente passou lá de frente e tinha muito movimento, muito carro, muito pedestre, né? Pô, a gente viu uma loja e a loja tava bonita, tinha pouca coisa pra fazer. A gente, não, vai ser essa. Aí a gente foi, negociou o aluguel e tal, fechou. Cara, a gente demorou um tempinho pra fazer o projeto arquitetônico e tal, e fazer a parte de móveis e comprar as coisas, né? Isso aí eu acho que demorou uns 1 ou 2 meses, se eu não me engano. Uhum. Quando a gente abriu, o que dava volume na rua era o cartório, pô. E o cartório mudou de lugar. E aí, parece que o cartório tinha avisado todos os comércios da rua que ia sair e não me avisou.
Quando eu abri a loja, Acabou. passava só cachorro e pombo, filho, na calçada. Só cachorro e pombo na calçada. E a gente lá, cara, uma luta pra vender. Nossa, não sei o que. Hoje, se alguém for me pedir pra abrir loja de roupa, eu passo longe. Não quero não ir cavar, cara. Até porque também você tem que gostar muito do segmento, né? E é um segmento bem complexo. Você tem que amar, você tem que trazer novidade toda semana. Aquela movimento assim. Então, até parabenizo quem tem, porque é realmente um desafio. É um leão por dia ali que você tem que matar, né? E o aluguel chegando e não vendia. Né? Então, colocava as coisas dentro do meu carro. Eu, minha esposa, a Carolzinha também na época, e a gente vendia mais como sacoleiro do que no próprio ponto, né? Então, esse foi um fator decisivo, mas o principal foi a questão do caixa. Porque se tivesse caixa, a gente poderia estar testando mais a questão virtual, né, na época, que era a parte de e-commerce, mais estoque, enfim, às vezes até, poxa, trocar de ponto, pegar um ponto mais top, né? E por que eu trouxe esse ponto? Justamente porque os empresários que estão assistindo a gente aí, tá num período de crescimento e às vezes não entende o porquê que não está crescendo. E é justamente isso, dar um passo para trás, ver o que você está fazendo de errado, né? E buscar conhecimento, que é o que você comentou, né? Quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil vai ficar para você crescer. Buscar pessoas, né? Hoje aqui em Brasília a gente fala muito de network, né? A gente participa de um grupo de empresários aqui em Brasília que acaba ajudando muito nisso e etc. Mas é sempre, cara, aproveitar as oportunidades de conexão que você tem para utilizar isso a seu favor, né? E escutei uma frase, tá com mais ou menos um mês, do Denko, não sei se vocês conhecem, que ele diz que você é pago pelo que você aprendeu há 3 meses atrás ou há 1 ano, sabe? E isso é muito verdade, sabe? Normalmente o empresário, enfim, quando ele começa a ter dor de cabeça ali, começa realmente o negócio a vingar, ele acaba não tendo tempo para estudar, né? E isso aí, enfim, ocasiona perda de faturamento posteriormente, tudo. Então, esse negócio de você manter essa educação continuada, nessa sua preparação, enfim, participar de grupos ali, de conversas, enfim, esses hot seat é muito importante, né? Ter essa troca de experiência, né? Sim. E uma outra pergunta, Peralta, que você, voltando até lá no início, que você comentou a respeito da pessoa, que a empresa vai crescendo e a liderança não vai acompanhando o crescimento da empresa. Isso, eu acho que você deve passar muito por isso, que é tipo assim, ter muita rixa, né, dentro da empresa. Principalmente empresas aí médias e grandes, que um tá querendo puxar o tapete do outro ali, mesmo que não querendo, né? Como é que você lida com isso quando você entra dentro da consultoria? Tipo, tem que ter um jogo de cintura, obviamente, não pra... Porque você tá ali pra ajudar eles, né? Mas em que ponto você fala assim, cara, essa pessoa aqui, ela tem que ela não tá preparada para esse cargo, né? E falar isso para ela ou pro gestor tomar aquela decisão, às vezes até de demissão mesmo, porque não tá, como pode dizer assim, contaminando o ambiente, enfim. Tu já passou por alguma experiência nesse sentido? Já, cara, isso aí é uma coisa que a gente volta e meia se depara. Então assim, a primeira coisa, né, a gente chega num cliente, por ser uma consultoria, o pessoal confunde, acha que a gente é a polícia. Então a gente chega, todo mundo fica com medo, ninguém quer conversar com a gente, acha que a gente tá... Vai roubar meu emprego. Quer ver o que eu tô fazendo de errado para me demitir. Então, não é isso, né? A gente chega lá... Então, assim, o primeiro exercício que a gente sempre faz quando a gente entra num projeto novo é mostrar que a gente tá ali para somar e que a Lead, então a nossa empresa como uma consultoria, o nosso papel é ajudar eles a extraírem mais do potencial deles e entregar mais para a empresa crescer. É isso. Então, assim... Sempre quando a gente entra, os primeiros encontros é sempre reforçando isso. Olha, a gente até brinca, a gente não é a polícia, fica tranquilo, a gente não é auditoria, que o pessoal confunde com auditoria, né? Que é um termo parecido. A gente não é auditoria. A gente é uma consultoria, nós somos seus aliados aqui para te ajudar a extrair mais potencial do processo, do que você sabe, do seu sistema. Então, assim, fazer gestão melhor para você entregar resultados melhores e a empresa como todo crescer. Beleza, feita essa parte, nivelou, todo mundo alinhado, então você quebra aquela barreira. Aí entrando na sua pergunta, né? Quando a gente se depara com, a gente chama de silos, né? Então um departamento, um gerente não gosta do outro. O que a gente faz? Cara, a gente tem que ser imparcial. Então se o empresário contratou uma consultoria, é porque ele tem um problema que ele quer resolver. E ele acredita que resolvendo esse problema, ele vai crescer a empresa, de alguma forma vai melhorar o resultado da empresa.
Então, quando a gente entra num cliente e a gente se depara com silos, o que a gente faz? A gente ataca o problema. Então, se as pessoas têm um conflito, a gente vai entender por que tem um conflito, mas mais ainda, como que esse conflito está talvez aumentando o tamanho desse problema. Então, qual que é a relação desse conflito com o problema que tem na empresa? Então, assim, digamos que a empresa tem um problema na parte de experiência do cliente, ali de atendimento. E aí você tem um gestor na área de vendas e outro na área de CS, ali, de experiência do cliente, que não conversam entre si. Então, aí você às vezes acaba percebendo que a área de vendas vende um sonho, uma solução, não alinha bem com a área de experiência do cliente, de atendimento, e aí isso ocasiona. Então, assim, o que a gente faz? A gente não toma partido, a gente olha o problema. Então, a gente tem várias metodologias que a gente faz para isso. Uma delas é o FCA, por exemplo, né? Que é uma metodologia que a gente busca entender qual que é o fato, de fato, qual que é o problema que está acontecendo. Aí depois a gente tem... A gente fez isso aí na época. Esse é daquele do pombo? É o do pombo. Depois, se der tempo, era bom explicar essa questão, que esse é bom. Essa é longa, não sei se vai dar mais. A gente, inclusive, eu gostei muito desse método, né? Que é a raiz do problema. É a raiz. É o porquê do porquê do porquê do porquê do porquê, né? Eu vou contar pra galera, então, rapidinho aqui, né? Conta aí. Então, o FCA, assim, eu vou primeiro falar a metodologia e depois a historinha dela, né? Então, você identifica primeiro o fato, qual que é o problema que está acontecendo. Aí depois, no C, são as causas. Você vai levantar qual que é o primeiro motivo que faz isso acontecer. Aí, em cima desse motivo, você pergunta por que isso acontece. Então, por que tal coisa está acontecendo? Aí a pessoa vai dar uma resposta, você anota. Aí depois você pergunta, mas por que esse negócio que eu acabei de citar está acontecendo? Então, você vai fazendo o porquê dos porquês. Normalmente, entre o terceiro e o quinto porquê, você já chega na causa raiz. Mas assim, é fácil chegar no terceiro ao quinto? Não é fácil. Talvez se for um problema mais simples, é mais tranquilo. Mas quando a gente entra em organizações mais complexas, que uma área comunica com outra, uma indústria, enfim, vai ficando mais difícil. E como é que é a historinha do pombo, né? É um caso real, tá, gente? Tinha nos Estados Unidos uma estátua lá, que ela identificaram em algum momento um fato, um problema, que era a estátua que mais tinha gasto com restauração. Então, assim, para isso precisou do quê? De gestão, precisou de indicador, né? Porque senão nem isso você descobre, concordam? Então, em algum lugar lá, eles tinham um painel que controlavam por que essa estátua consumia tanto recurso para restauração. Mas beleza, vamos prosseguir, né? Então, gastava muito, era um problema. Aí, mas por que gasta muito? Aí a primeira resposta, normalmente, ela é mais óbvia. Porque é a que mais é reformada, é a que mais tem necessidade de reformas por ano. Manutenção, né? Isso, boa. Então é a que mais tem manutenção no ano. Meio óbvio, né? Gastar mais com reforma porque é a que mais tem manutenção. Beleza, então o primeiro porquê tá aqui. Mas por que é a que mais tem manutenção? Porque é a que mais suja. Até aqui tá óbvio também. Beleza, é a que mais suja. Aí você chega no terceiro porquê. Mas por que é a que mais suja? Porque tem muito cocô de pombo, então tem muito pombo ali na região, né? Então muito cocô de pombo suja demais. Interessante. Então, como tem muito pombo na região, fazer muito cocô, suja muito. Legal. Mas por que tem muito pombo? Aí faz pesquisa de campo, tal, não sei o quê. E aí descobriram. Porque tem muito inseto. Interessante. Então, olha, já está bem melhor do que aquele primeiro porquê, né? Que é a que mais suja. Descobriram já que tem muito inseto na região. Muitas vezes o empresário para aqui. Então, tem muito inseto e ele tenta colocar um balde embaixo dessa goteira, mas ele não chegou na causa raiz ainda, ele está no sintoma. Então ele precisa estratificar um pouco mais, estressar. Então, aí foram lá, fizeram pesquisa e tal, por que tem muito inseto, ninguém achava. Aí um dia, o pessoal estava passando lá à noite, que estava envolvido nesse projeto, e aí tinha um zelador lá. E aí nesse dia, o pessoal perguntou pro zelador, né? Cara, deixa eu te falar, essa estátua aqui, a gente viu que ela tem muito pombo na região, suja demais. Sabe dizer por que ela suja demais? Ele falou, claro, tem 30 anos que eu já falo isso, que eu preencho a caixinha de melhorias, ninguém me escuta. Essa estátua, ela é a única da região que a luz que ilumina ela é branca. Luz branca atrai inseto, e aí, por conta disso, tem pombo, por conta disso, eles ficam aqui nessa região, fazem cocô, então acaba sujando. Eu já falei várias vezes no meu recadinho que luz verde não atrai inseto. Era só trocar, aí o pessoal foi ver, escutou a sugestão e trocou e acabou o problema com a sujeira. Então assim, e aí o que a gente... Surreal, né? Surreal. E aí o que a gente tira disso, né? Tem várias lições aqui nessa história, né?
Mas assim, a primeira, façam o FCA. Então pega o problema, seja bem pragmático em entender qual que é o problema. Então assim, qual que é o desvio que está dando, qual que é o resultado que está mexendo, que... São quantas etapas do FCA? São, assim, de grandes etapas são 3. F de fato, qual que é o problema. C de causa e o A de ação. Sim. Nesse caso da história, né? Então tinha o fato, acharam a causa. Aí qual que era a ação? Trocar a luz branca para a luz verde. Aí para achar o caso da luz teve vários porquês ali de investigação. Teve 5 ou 6 porquês ali, né? Então o que a gente tira de lição disso, que é muito importante? Então primeiro, identifiquem bem o problema. Junta todo mundo que está envolvido nesse problema, coloca numa sala, gasta tempo, já que é um problema relevante, né? Gasta tempo. 2, quebre bem. Porque um problema, se a gente for olhar com outros olhos, pensa que é um elefante. Você não consegue, de primeiro, olhar para um elefante e, fazendo uma analogia, comer um elefante de uma garfada. Não tem como. Então o que você tem que fazer? Tem que cortar em pedaços o problema. Então você vai quebrando esse problema em pequenos problemas até Lembrando que comer elefante, gente, é só uma analogia. A gente não vai comer elefante. Se vocês encontrarem um elefante, não façam isso, né? Então você pega esse problema grande e corta ele. Aí então você vai fazendo uma análise de causa raiz. Então você vai fazendo esses 5 porquês para isso. E aí, uma segunda grande lição que a gente tira disso é que muitas vezes a solução para o problema ela já se encontra ali dentro da empresa. Alguém já sabe. Alguém que está naquela área já sabe como resolver ou tem alguma ideia. Só que muitas vezes a panela de pressão, que é a barreira entre o operador e o gerente, o supervisor, enfim, essa informação não sobe. Então é como se fosse uma panela de pressão. Então a gente precisa ir para o campo, tirar essa panela de pressão e começar a escutar o que está acontecendo. Escutar o chão de fábrica, Escutar a galera que está na ponte. A gente fala, né, no japonês, é ir pro Gemba, né? É ir pro campo e ver de fato, sentir o que está acontecendo ali e alguém provavelmente tem uma ideia que dá para resolver. Se não tiver, pelo menos vocês estão indo na ponta, estão coletando, fazendo o FCA, então uma hora vocês vão chegar nessa solução. Boa. E uma pergunta polêmica agora. Como é que vocês fazem quando você... Duas coisas, familiar, né? Quando o dono, o sócio, colocou um primo num cargo que a pessoa nitidamente não está preparado, mas acaba acontecendo ali e muitas vezes essa pessoa fica anos e todo mundo sabe, essa pessoa devia sair, já tem... Por que não foi demitida até hoje? E quando tem um sócio problema, né, entre os sócios ali, que talvez está travando, que está gerando uma dificuldade, como é que vocês... Porque eu imagino que não dá para chegar na cara, cara, você tá... O problema é você. Como é que você faz esse jogo de cintura ali para destacar esses pontos ali, até onde que a tua assessoria ou uma assessoria qualquer, ela vai assim, para conseguir sanar quando acontece esse tipo de coisa? Boa. Primeira coisa que a gente tem que ter, então, em mente é uma empresa, ela tem objetivos. Para atingir esses objetivos, ela precisa ter uma estratégia, certo? Bem definida. E depois que tem essa estratégia, ter uma estrutura de organização que faz com que isso aconteça, né? Então, primeira coisa é você desvincular a pessoa. Então, como assim? Se tem uma pessoa na empresa, um familiar, que ele não entrega o que necessita para o cargo, para onde a gente vai olhar? Não é para a pessoa, é para o cargo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos, primeira coisa, fazer uma descrição, fazer um organograma da empresa de como ele é hoje, fazer uma descrição de todos os cargos ali, então todas as funções que cada cargo tem hoje. Então, você já vai ver que a empresa está daquele jeito, tá? Tem um parente aqui, outro aqui, e você vê a descrição do cargo hoje. E você vai pegar essa descrição que a gente chama do as is, né? Então, como é. Aí você vai olhar para a empresa. Cara, se a minha empresa é uma empresa que quer vender mais, por exemplo, ou é uma empresa que quer ter processos mais padronizados, a gente tem um cargo ou alguma pessoa hoje na empresa que olha para processos? Então, você vai ver se a sua estrutura de organograma está atendendo isso. Aí, digamos que já está atendendo. E quem está nessa posição é a pessoa que não tem o conhecimento. Aí, o que você faz? Você vai no mercado, vai pesquisar e vai identificar, quais são os conhecimentos necessários que uma pessoa precisa ter. Então, esquece o nome do sócio, o nome do parente. Você vai pensar o cargo. Quais são as atribuições, responsabilidades que a gente chama, que a pessoa que sentar na cadeira de gestor de operações, ou gestor comercial, ou gestor de pessoas,
quais são as atribuições e conhecimentos que ela tem que ter para entregar bem. Senão você vai fazer como se fosse o to be, o futuro. Então, a pessoa antes fez a descrição do cargo por conta própria, o que ela sabe. Você depois vai pesquisar no mercado e vai entender o que uma pessoa para sentar naquela cadeira tinha que ter. Aí você vai colocar um do lado do outro. Você vai ver o que essa pessoa falou que sabe e o que precisa na visão dela. O que o cargo de fato, nas suas pesquisas, aí você pode ir na internet, conversar com outras empresas, né? Então você vai coletar esses dados. E você vai ver. Essa pessoa hoje, do jeito que é, ela consegue entregar o que precisa, o to be, o futuro? Aí você coloca um em cima do outro. Show. Se Isso aí eu até aprendi com o Marcos Paulo aí, um abraço Marcos Paulo aí, que a gente vai chamar aqui pro podcast também. E ele falou que isso aí que você comentou, ele dá um termo de engenharia de cargo, né? Que é tipo assim, o que esse cargo precisa, o que essa pessoa tem que ter de habilidades, né? Porque aí a gente, beleza. Muitos clientes lá também perguntam pra gente, vocês têm algum tipo de perfil de vendedor para eu contratar? A gente tem ali as habilidades, né? Mas muitos da questões da peculiaridade do teu negócio, você tem que ter. Para saber quais são as habilidades que esse cliente tem que ter. Primeiro, ou que esse candidato tem que ter, né? Primeiro é a questão do caráter, que todo mundo fala, né? Que o caráter não dá pra mudar. E depois vem as habilidades. Uhum. Mas é só para dar esse ponto aí da engenharia do carro, que eu gostei desse nome. Bonito. E é isso mesmo. E aí, com isso, vocês concordam que a gente desvincula o nome da pessoa e olha a função que o cargo exerce? Sim. E aí você tem qual que é a necessidade de competência que esse cargo tem que ter. Aí fica muito mais fácil. Né? E aí, assim, ter a conversa para falar que, cara, olhando aqui, acho que você não compra. Aí isso é mais difícil. Aí varia de pessoa para pessoa. Você mostra ali, 2 mais 2 é igual a 4. Aí você dá assim, meio que na cara, chuta esse gol. Só que a gente sabe que, infelizmente, né, muitas vezes a galera simplesmente ignora. Porque ali tu tá como um consultor, né? Então, assim, a pessoa ela pode aderir ou não, né? A indicação que vocês dão, né? Mas, assim, na maioria dos casos, tem muita inocência por trás disso também. A pessoa simplesmente não sabia, ela não conseguiu chegar no próprio diagnóstico dela que ela não é a pessoa certa para aquele caso. Então, a gente fazendo um trabalho desse, a gente leva com muita tranquilidade, não é agressivo, né? Então, a gente mostra e faz um exercício de conscientização. Acho que o primeiro passo é conscientização. Eu acho também que é muito na questão da confiança, sabe? Vou colocar um parente porque eu confio nele. E eu já ouvi muitas histórias que é logo o parente que dá a ferroada. Inclusive, eu escutei história, um caso real. Cara, teve um irmão do dono do negócio que, cara, usou ali, faturou 4 milhões dele ali num ano, entendeu? Roubou 4 milhões. Quando ele descobriu, nossa, aí foi... É triste, principalmente, imagina teu irmão, assim, a pessoa que você conviveu a vida inteira fazendo uma coisa mas isso aí já é falha de gestão, né? Aí já tem um pouco de falha de gestão mesmo. Tipo assim, não é porque você... claro que a pessoa, né, já tá agindo de má fé. Mas a sua falta de controle também deixou isso acontecer. Mais do que isso, eu escutei, por exemplo, mais voltado para essa parte de finanças, né? Escutei isso do Marcelo Germano, que o verbo que define o financeiro não é confiar, mas sim conferir. Então, independente de quem esteja ali no cargo de confiança ali na parte do financeiro, você tem que conferir. Não confiar, conferir. Isso... Não, até uma vez a gente... Eu cuidava, né, do financeiro, hoje a Isadora que cuida, mas ela tem uma conciliação dos cartão e tudo, né? E aí tem uma vez que eu tava lá na casa do Caio e os meninos... E aí, Lucas, esses tantos de dinheiro aí que tu tá transferindo pra você do teu cartão, reembolso, né? Rapaz, eles conferiram célula por célula. A consciência limpa é a melhor coisa que tem, velho. Aí eles, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Aí eu, pode conferir, pode ficar à vontade. E aí bateu o número certinho. Isso pra mim vale mais que tudo, né? É a confiança, mas ao mesmo tempo eu concordo com essa fala, você tem que conferir. Né? Tem que conferir e saber exatamente onde está saindo ali. E Peralta, sobre conferir, agora eu tenho uma pergunta pra ti aí que eu acho que vai ser de grande valia pra galera. Esse menino fala bonito, né? Grande valia, cara. É culto demais, né? Demais. Ele lê muito livro, né? Esse menino. A gente tenta, né? Conferência já leva ele pro lado de indicadores. Tipo, que tipo de indicadores são indispensáveis de forma universal, assim, para qualquer dono de negócio? O que você recomendaria que a pessoa tem que olhar todos os meses, às vezes até semana por semana, para ela conseguir ter um crescimento saudável?
eu vou começar pelos mais batidos, até repetitivos, que a gente já falou várias vezes aqui. Mas primeira coisa, controle de fluxo de caixa. Primeira coisa, então, é você ter na ponta do Excel, do sistema, quanto que saiu de dinheiro por dia, quanto que entrou de dinheiro por dia e ver qual que é o seu saldo. O empresário tem que saber os números da empresa de finanças. A gente vê bastante. As empresas estão no começo ali, assim, mas eu falo no começo já faturando seus 15, 20 mil reais e já contratam um BPO e já nem olha mais. Esquece o financeiro. Não façam isso. Coloque uma rotina de você sempre estar... Ele pode executar, tá tudo bem, mas sempre acompanhe. Porque, cara, sua saúde tá ali, sua tranquilidade tá ali. Então, sempre acompanhe. Então, crie os relatórios para você poder ver essa conciliação do cara crachá. Primeira coisa é isso. Então, conciliação bancária. Segundo, acho que um bom indicador é, dentro dessa conciliação, você cria um plano de contas, ou seja, quais são todas as categorias que a sua empresa ela movimenta de dinheiro, de entradas ou de saídas, né? Quais são as categorias de contas que você movimenta. E você criar um primeiro relatório, que é um relatório de fluxo de caixa. Então, acho que o segundo ponto já seria esse, né? Um relatório de fluxo de caixa, que ele vem nessa conciliação, mas é quando você dá nome aos bois. Então, quando saiu um dinheiro, R$500, por exemplo, saiu R$500. Mas você classifica esse R$500 no seu controle como despesa de marketing, despesa de freelancer. Você classificou. Aí agora você faz um relatório, que é essa demonstração do fluxo de caixa, que você consegue ver mês a mês as mesmas categorias, como que está saindo o seu desempenho em cada uma delas. Ou seja, quanto que está entrando em cada uma das linhas de receita, por produtos, e quanto está saindo em cada uma das suas principais categorias, que seriam custos. Tem que monitorar os custos. Tem que monitorar a despesa com pessoal. Normalmente, se você já tem aí faturamento de 15, 20 mil reais, você provavelmente já tem uma pessoa ou duas. Se não tiver, ótimo, você deve ter uma margem de lucro legal, né? Então, monitorar aí custos muito importantes e despesas em gerais, administrativas e pessoal. Então, começar por aí. Então, monitorar esse financeiro, primeira coisa que tem que ter é isso. Segundo, eu acho que uma empresa que ela está aí, seja qual for o tamanho, tem que estar sempre de olho nos relatórios de vendas comerciais no geral. Mas a gente tem que relembrar uma coisa, né? No mundo da gestão tem dois tipos de indicador. Tem o indicador, eu vou adaptar o nome aqui, né? O indicador fim, que é um indicador de resultado. E tem o indicador meio, que é um indicador de verificação. Qual que é a diferença? Por que é importante, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Se a pessoa só monitora quanto ela vendeu, vocês concordam que ela só vai saber que ela não bateu a meta de vendas do mês no último dia do mês? Uhum. Aí acabou o mês, né? Ou dá para voltar e fazer alguma coisa? Não dá mais, né? Então, o que a gente precisa ter? Para esses indicadores, por exemplo, como vendas, que são resultados comerciais muito importantes, a gente tem que ter indicadores não só de fim, de valor de venda. Você tem que dar um passo para trás no seu processo comercial. Então, no CRM, né? Vocês trabalham bastante com CRM, tem que ter o CRM ali. Você tem que ter indicadores de controle, de e-mail. Então, você tem que saber quantas pessoas falaram contigo naquele mês, quantas propostas você enviou, ou antes disso, quantas falaram, quantas você marcou uma reunião. Aí dessa reunião, quantas propostas você montou, por exemplo, e aí sim, quantos fecharam, quantos recusaram. Então, por quê? Porque se você viu que na primeira semana entrou menos gente do que deveria, você já sabe que nessa semana você não vai bater a meta de venda, porque você verificou um controle intermediário. Mas você ainda tem 3 semanas para correr atrás do que você não conseguiu na primeira. Então é diferente de você só monitorar o número fim. É o que a gente chama desses dois tipos de indicadores, de fim e de meio, né? De controle e de verificação. Uhum. Então, acho que eu começaria, assim, se for para ser bem simples, caixa e depois esse controle comercial. Então, caixa, custo e esses indicadores de vendas e um pouquinho para trás. Show. Cara, tem uma outra pergunta que isso me abala muito, sabe? De ver as empresas não evoluir, não crescer. Eu acho que todo mundo aqui já foi em algum restaurante, em alguma loja, em algum negócio que você olha assim, cara, o negócio aqui é muito bom, mas não cresce, não desenvolve, né? Ou às vezes o cliente, ele chega ali e não sente o investimento do empresário, né? Qual a tua visão sobre isso? Tipo assim, eu acho que até uma vez tu comentou que tu tava com a tua esposa e... futura esposa, né? Eu falo esposa, já namorado. E que vocês falam, poxa, esse negócio aqui poderia evoluir mais, poderia crescer mais e tal.
Em que ponto o empresário ele tem que observar? Acho que isso obviamente tem que ser sempre, mas em que ponto ali ele tá olhando financeiro, tá olhando caixa, tá olhando comercial e etc. Cara, qual é o momento certo de escalar? Qual é o momento certo de escalar um negócio, entendeu? Escalar que eu digo em estrutura, em imagem, em marketing, em tudo. Né? Às vezes... acrescentando isso que o Lucas fala, a gente tem alguns clientes que, lógico, a gente observa, porque o nosso trabalho é muito também parecido com o teu em alguma parte ali, mas mais focando na parte de vendas e marketing. Tem alguns clientes nossos que aconteceu, não vou citar nomes, mas o cara ele teve um investimento em mídia, em anúncio de R$3.000, ele faturou com esses 3 mil quase R$45 mil, e a gente mostrou pra ele, provou pra ele, olha, a margem de lucro que você teve, só com esse investimento, não, você tá deixando dinheiro na mesa, vamos investir mais. E o cliente, ele falou bem assim, na verdade, eu gastei esses 3 mil, ele não sentiu o investimento, mesmo com esse retorno, porque tem muito cliente nosso que a gente investe 5, volta 20, o cara tá super feliz. Esse cara, ele teve um resultado estratosférico e passou 2 meses, 3 meses, quer saber, eu não quero investir mais, porque se eu mandar um cara porta a porta, ele consegue vender isso e ele não entende que é um outro canal de vendas que tá agregando negócio e ele deixa de perder uma oportunidade. E eu falo, cara, não faz isso, mas o cliente, ele parece que se fecha, ele não consegue ter essa visão além. E eu acho que é muito nisso do que o Lucas falou, que às vezes o cara ele tem um restaurante, uma loja legal, mas por algum motivo essa galera não investe, parece que não tem visão de escala e sempre espera um momento perfeito e acaba nunca fazendo, né? E aí acho que vai muito. Qual que é o momento que a pessoa ela tem que tirar esse medo? Porque eu acho que também é um certo medo, não sei, será que se eu investir e não der certo, eu vou quebrar minha empresa que eu demorei tanto a construir, né? A pessoa não se planeja, não tem número, então uma reforçando essa pergunta aí do Lucas sobre qual que é o momento certo e qual que é a forma segura de fazer, né? Além de, porque tem gente também que tem grandes empresas aí que escalam sem ser de uma maneira segura. O cara pega empréstimo, se alavanca, né? Tem esse tipo de empresário também que é agressivo e às vezes dá certo, né, como a maioria, porque o cara que toma risco, a recompensa é muito maior, e o cara que às vezes não toma risco fica acomodado, ele não tem uma grande recompensa, mas também não tem uma grande perca, né? Então, esse equilíbrio eu também acho que é muito importante. Se você puder desenvolver um pouco mais sobre essa parte de qual que é o momento de escalar, segurança de escalar, qual que é a tua visão também como empreendedor, se é um cara mais robusto, ou se você é um cara mais, vamos analisar contido, se puder falar um pouco mais sobre isso, ficou meio aberto, né? Mas eu achei importante pontuar isso. A gente consegue contextualizar assim. Então, assim, primeira coisa, tá? Eu vou falar... É uma metodologia que a gente usa aqui na Lead para fazer a gestão dos projetos, para fazer a consultoria, que ela vai explicar bem o passo a passo de como eu enxergo Lead, para quem não sabe, gente, é a empresa dele, tá? Porque Lead é um nome bem diferente, né? A gente fala muito de Lead lá toda hora. Mas Lead é a empresa dele de consultoria. Para quem quiser, a gente vai deixar o link aí do Instagram deles e tudo para... Né? É isso aí mesmo. Então, pessoal, assim, nós da Lead Gestão, empresa de consultoria, como que a gente trabalha? Opa, o microfone que está longe. Como que a gente trabalha para estruturar os projetos, tá? Então a gente utiliza uma metodologia, que é uma metodologia pública, do professor americano chamado Jay Galbraith, que é uma metodologia de arquitetura de organização. Então o que essa metodologia fala? Que toda empresa pode ser estruturada, ou seja, organizada, em 5 grandes áreas, digamos assim. Ela deve passar por essas 5 grandes áreas. A primeira, qual que é a estratégia do negócio? Para onde você quer ir? Por que você quer ir para lá? O que te motiva? Missão, visão. Então, estratégia do negócio, objetivos. Depois, conecta com o que a gente falou agora há pouco. Qual que é a estrutura de organograma de empresa que você quer ter e que você precisa ter para essa estratégia acontecer? Então, definiu a estratégia, agora você constrói quais são os cargos que eu preciso ter para essa estratégia acontecer. Beleza, foi a segunda. A terceira, quais são os processos que eu preciso ter e ter bem amarradinhos, bem padronizados para evitar desperdício de tempo, de recurso, né? A variação. Então, às vezes eu faço muito bem para um cliente, para o outro que é igualzinho, eu já faço mal. Então, quais são os processos nessa jornada que eu tenho que padronizar? Então, agora você já tem estratégia, você já tem a estrutura, você já sabe quem tem que estar sentando em qual cadeira, qual conhecimento tem que ter. Então, você já conseguiu também agora o terceiro ponto, processos. Aí vem o quarto ponto, né?
quais são as pessoas, como que eu tenho que contratar as pessoas. Então, desde a parte de recrutamento e seleção, parte de desenvolvimento dessas pessoas, para elas conseguirem executar a estratégia, conseguirem executar os processos, e a parte de retenção de talentos. E por fim, controles e incentivos. É o painel do seu carro, que é o que a gente falou, de indicadores. Então, quando a gente olha esses 5 grandes pilares, estratégia, estrutura, processos, pessoas e controles e incentivos, a gente consegue organizar uma empresa. Beleza, agora a pergunta de vocês, né? Qual que é o momento certo de escalar? Depende. Essa pessoa, ela quer crescer a empresa? A primeira coisa é a estratégia. Se a pessoa não quer crescer a empresa, ela quer uma vida confortável. Eu quero ficar com uma empresa aqui, ó, nesse tamanho, vendendo 50 mil reais por mês, porque eu tenho 10% de lucro, eu tenho 5 mil, e 5 mil tá bom pra minha vida inteira. Você vai falar que essa pessoa tá errada? Não dá pra você falar, é o sonho de vida dela, né? Poderia fazer mais? Talvez. Mas se ela não quer crescer, não tem como você cobrar isso dela. Então, assim, primeiro passo, qual que é o momento certo de crescer a empresa? O dono, você que é sócio, ou você e mais seu sócio, vocês querem crescer? Porque conforme você vai crescendo, aumenta o volume da sua dor de cabeça, né? É mais compra, é mais pessoas. Então, se você quer, beleza. Então, vamos supor já que você queira. Então, agora a gente já está falando com a segunda galera que quer crescer, né? Como é que eu enxergo? Qual que é o momento certo de crescer? A sua empresa tem uma solução que tem mais pessoas no mercado que precisam dela e que mudaria a vida delas? Então, se você vende, seja um serviço, um SaaS, se você vende um produto, vende comida, vende roupa, vende qualquer equipamento eletrônico, as pessoas precisam desse produto? Você acha que você tem um produto que resolve a dor das pessoas que tem uma necessidade? Sim. Tem gente que quer esse produto que ainda não encontrou, que você poderia ajudar? Tem. Então você já vê que você tem potencial de crescimento. Então acho que quando você identifica isso, que tem mais gente que poderia comprar e que você não está levando a sua solução, mesmo que querendo crescer, é a hora certa de crescer. Então, se você sabe disso, aí você tem que começar a investir em novas estratégias de venda. Então, novos canais, novas praças. A gente fala muito, né, que tem 3 formas de você aumentar o faturamento de uma empresa, né? O mais óbvio, você vende para mais pessoas, é o mais óbvio. O segundo, para as pessoas que já compram, você aumenta o ticket médio dessa compra. Então, se a pessoa vinha e comprava só uma caneca, você vende uma caneca e uma garrafinha, por exemplo. Você aumenta o ticket médio daquela vez que ela foi. E o terceiro, recorrência. Se a pessoa comprou de você, mas comprou o ticket médio padrão, mas como é que você pode fazer uma estratégia para ela voltar daqui 30 dias na sua empresa, dependendo do segmento, ou daqui uma semana, um McDonald's da vida? Então, assim, você vai olhar para esses pontos e ver como é que você pode escalar o seu negócio. Qual que é o jeito que hoje você consegue eu vou pôr assim entre aspas, né? Com menos esforço gerar mais resultado, mas sabendo que não é fácil, tá? É só entre parênteses pra gente usar a regra de Pareto aqui, né? Então, eu olharia muito para isso. Então, aonde você está deixando uma oportunidade que, colocando uma força, uma energia lá, você consegue maximizar. É atraindo mais gente? Às vezes você não está fazendo nada de tráfego, nada de mídia e está chegando muita gente. Será que se você botasse R$500 por mês, você já não ia aumentar o alcance para muito mais gente a sua solução? De repente. Ou às vezes você tem uma loja, alguma coisa que muitas pessoas compram vários itens, então vários itens da sua loja, mas você vê que você tem potencial para vender mais ainda. Ou muitas pessoas compram poucos itens e você consegue vender mais ainda. Vamos dar um exemplo aqui, um Burger King, um McDonald's. Sempre quando a gente vai, na hora que você vai fazer o pedido, eles não falam, aceita uma batata, uma coca por mais tantos reais. O que é isso? Estratégia de você aumentar o ticket médio na hora que ela venda. E essa pequena mudança significa muito em dinheiro no final do mês. Sim. Às vezes é o que gera o lucro, né? Às vezes é o que gera o lucro. Inclusive, eu acho que, eu não lembro agora, mas eu acho que eu escutei isso, ou foi do McDonald's ou foi do Burger King, que eles não tinham lucro na venda do hambúrguer, eles ganhavam na venda da batata. Não tenho certeza, mas às vezes acontece isso, né? Também, né? Então, assim, é entender onde que você pode maximizar. Show. Começaria por aí. Estamos na reta final aí. Uma pergunta, então, aqui pra gente ir pro final. Das consultorias que você já fez, assim, não sei se pode citar nomes ou não. Qual a consultoria que você passou assim, cara, essa aqui, o resultado foi top, assim, tipo, a gente conseguiu trazer a empresa do lado A pro lado B de uma forma
exponencial, assim, teve algum case de sucesso, assim, claro que todos são cases, né, ó, graças a Deus, mas teve algum, assim, que você, tipo, pegou teu coração assim mesmo? Tipo, cara, isso aqui, essa empresa deu bom. Cara, tem. Eu não vou citar nomes, mas assim, tem uma empresa que a gente tá até hoje com eles, tem 3 anos já que a gente atende, que eles eram uma empresa que tinha muita gente boa, eles faturam aí mais de 90 milhões. Eles eram uma empresa... Mês ou ano? Ano. Era uma empresa boa, com muita gente boa, mas com uma baixa visão estratégica do negócio de futuro. Então, a gente entrou lá para fazer um trabalho de planejamento estratégico. Então, o que a gente fez? A gente juntou todo mundo numa sala, assim, vou resumir, tá? A gente juntou todo mundo numa sala, a gente levou uma metodologia de planejamento estratégico, como é que você olha o seu presente, como é que você olha o seu futuro, quais são as possibilidades de futuro que você deseja para a organização, para as pessoas, e traça uma rota que tem a maior chance de dar certo, de hoje até o futuro. Então a gente fez um planejamento estratégico e além disso, porque só planejar não adianta, a gente fez junto com eles o acompanhamento mensal, que a gente chama de AGM, né, Avaliação Gerencial Mensal. Então todo mês a gente ia lá e ajudava eles a olhar os indicadores, a ver como cada um construiu as suas análises da sua área, do setor. Então assim, essa empresa... não foi mérito nosso, não. Foi mérito deles. Eles eram bons. A gente só trouxe organização para o modo de clareza, né? Gestão. E essa empresa começou a profissionalizar as coisas de um jeito. Então, assim, uma das ações que eles fizeram, uma delas, tá? Eles tinham um volume máximo de clientes que eles podiam atender por colaborador de 4 clientes. Eles prestam um serviço. Um colaborador conseguia atender 4 clientes. E tem gente que fala que serviço, né, é difícil a escala, hein? Empresa de 90 milhões, galera. 90 milhões. Eles são, assim, tecnologia na veia, tem esse ponto. Então, assim, um colaborador deles conseguia atender 4 clientes. Eles, naquela época, tinham uma empresa de 150 pessoas, hoje estão com 380. Hoje, então, assim, eu vou falar da última vez que a gente olhou para esse número, né? Então tem uma semana que a gente conversou com eles, que a gente teve essa AGM. No planejamento estratégico, a meta era que uma pessoa ia atender 8, era dobrar a capacidade de um colaborador. Otimizar. Né? Otimizar. Então com mais tecnologia, mais processo. A gente fez a reunião semana passada e a gente se deparou com uma realidade assim assustadora de boa. Um colaborador estava conseguindo gerenciar 27 clientes ao mesmo tempo. Mas assim, eles criaram muitos processos. Na hora que a gente viu aquilo, a gente ficou tipo, cara, como assim? De tirar o chapéu, mérito deles, mas a gente começou a trazer clareza quais eram os indicadores que eles tinham que monitorar. Então, lembra quando a gente falou de indicador de fim e de meio? Eles monitoravam só quantos projetos entravam por mês, quantos que estavam em andamento, mas não conseguiam ir mais além de entender os erros. Eles começaram a monitorar quais eram os erros que mais estavam acontecendo com isso. Então fizeram aquele FCA, viram quais eram os piores erros que gerava retrabalho, que fazia com que uma pessoa conseguisse atender só 4. Colocaram tecnologia, esforço para mitigar erros, né? Então travas no sistema para evitar que uma coisa fosse digitada errado, enfim, foram colocando travas tecnológicas e treinamentos. E hoje eles estão com essa realidade onde uma pessoa consegue gerenciar 27 clientes de uma vez só. Caramba. E o NPS se manteve ou teve queda? Como é que foi? Porque a galera tem isso, né? Poxa, mais com menos às vezes vai perder qualidade. Nesse caso, vocês conseguiram monitorar essa parte? Eles não faziam coleta de NPS até o momento. Então, assim, o maior NPS que eles tinham no final das contas era o resultado. Então, eles tinham uma promessa muito clara de entrega, de fazer a pessoa conseguir um selo, e 100% dos clientes deles conseguem esse selo que eles prometem. Isso continua prevalecendo, então mesmo no cenário que era um colaborador para 4 clientes, e hoje que é 1 para 27, continua tendo o 100% de conquista do selo. Mas o NPS em si na época não era coletado, mas começou a coletar esse ano. Então, esse ano, com a melhoria, o NPS, da primeira vez que eles coletaram há 6 meses atrás e agora, está melhorando. Então, melhorou, fato, a gente está acompanhando esse indicador. Então, assim... Tudo é constância, né? E os processos, eles demoram a ser ajustados, né? Então, o cara chega querendo resultado do dia para a noite e desde a venda até o bolso dele ficar cheio, tudo isso é maturação, é tempo, é gestão, isso vai indo, né? E obviamente por isso que o Sebrae tem essa métrica aí de
Acho que é o período médio das empresas 5 anos, né? Se eu não me engano. 5 anos. De mortalidade, né? De fechamento de empresa, porque é justamente esse período de tanta adaptação que a empresa tem que ter para ela conseguir romper, né? Sim. É igual o pessoal fala lá que tem a crise dos 7 anos de casamento, né? Que não sei o quê. Eu acho que a crise do empresarial é justamente isso, de, poxa, 5 anos ali é o limite pra gente conseguir rampar, né? Claro que isso aí não é escrito em pedra, né? Cada empresa tem a sua peculiaridade. Mas, Beraldo, agradeço demais aí a tua participação, né? Ixi, se fosse o caso, a gente ia passar até meia-noite aqui conversando, né? Com certeza. Nossa, ainda tinha umas Tinha muita coisa pra falar ainda, mas a gente vai te chamar aqui de novo com a sua digníssima lá pra gente falar sobre atendimento também, experiência do cliente, né? E, pô, vou deixar o Caio finalizar aí o nosso copywriter. Eita, rapaz. Peralta, enfim, queria te pedir 2 coisas aí pra galera. Primeira delas, uma recomendação de livro, tá? E uma segunda, um conselho que, enfim, a pessoa possa aprender agora, aplicar e ter algum tipo de resultado palpável, né, em suas empresas. Cara, como nós da Lead... Só um pouquinho mais. Opa, desculpa, gente. Como nós da Lead somos uma empresa que foca muito, além de consultoria, a gente foca em over delivery. Eu vou dar 2 livros aqui para vocês, que foram 2 livros que, cara, quando eu li, mudou a minha forma de enxergar o mundo. Então, o primeiro é um livro que acho que todo mundo devia ler, que é o Mindset, que ele fala a diferença entre mentalidade de crescimento e a mentalidade de estagnação, ou seja, a mentalidade fixa. Então, acho que todo mundo devia ler isso, porque a gente muitas vezes acha que a gente está olhando para a vida e se desenvolvendo e às vezes a gente se limita. E o segundo é o Quem Pensa Enriquece, também do Napoleão Hill, porque lá tem um trecho, assim, posso dar um spoiler para a galera? Claro. Cara, tem um trecho lá, assim, fenomenal, que ele ensina você a criar uma meta para sua vida. E ele fala, uma meta só é uma meta de verdade quando ela gera um desejo ardente no seu coração. Tipo assim, que você pensa nela e você fica meio que inconformado se você não atingir. Então, não é um número mais, por algum motivo, aí ele te mostra como fazer isso, né? Inclusive, tipo assim, testemunho prático. Eu fiz isso, eu li esse livro em 2022. Antes de eu ser sócio da Galgal, eu tinha minha outra empresa. E, enfim, escrevi lá, montei todo aquele passo a passo. Eu fazia aquilo diariamente, todo aquele processo que ele pedia. E, assim, de verdade, eu alcancei minha meta. Eu fiquei assim, quando eu cheguei no final do ano, caraca, isso foi real. Tipo, eu fiquei assim, abismado. Cara, ter uma meta para quem busca o crescimento, se desenvolver, muda todo o jogo, ainda mais quando você encontra uma meta que mexe com o seu coração, sabe? Então, eu tenho a minha meta e tem aquele dia que é mais difícil, aquela semana que é mais difícil, mas aí você fala, cara, a minha meta. Então, eu botei uma meta de 5 anos, né? Um pouquinho mais esticada e alguns indicadores de meio para ver se eu tô atingindo ou não. E a cada período que às vezes dá um negócio, eu falo, cara, mas a minha meta tá lá. E não tem como arregar, porque você escolheu uma meta com sentimento, não é só um número ou é só um objetivo, não é só ter uma casa, por exemplo, cara, tem um motivo por trás que mexe com a sua cabeça, que te gera emoção, né? E de conselho, que conselho eu daria? Cara, uma empresa, ela é formada por pessoas, processos e tecnologia, certo? E para você poder atingir resultados melhores, a gente tem um quarteto fantástico aí, que é, primeiro, você tem que ter um objetivo. Segundo, você tem que ter uma meta bem clara. O objetivo ele é subjetivo. Eu quero crescer e tal. Um objetivo, um norte. Aí depois você vem dar um número para esse objetivo. Você materializa ele, uma meta. Aí o terceiro, você cria um plano de ação. Até aqui, muitos empresários já fazem. Mas o meu conselho é investir no quarto ponto, que é o quarto pilar, que é a base de tudo, que é o quê? Conhecimento, que a gente falou no início. Muitas empresas, elas criam metas, criam um plano de ação, o gerente vem e destrincha como é que tem que atingir, mas ele esquece de treinar a equipe para fazer aquilo. Então, quer crescer sua empresa? Treine pessoas para fazer aquilo que você faz hoje, para você poder fazer coisas maiores. Garanta que elas saibam fazer, então mensure isso. E você vai ter uma empresa que ela vai criando estrutura para o crescimento, porque senão você não pode sair de uma função, você não consegue se não tiver alguém que faça ela para você poder fazendo outras. Isso serve. Ficar à mercê, né? Serve para o dono que está equipe e quer poder contratar o primeiro, mas serve também para o gerente, para o supervisor que quer uma promoção, mas se ele não formar alguém, tiver ego envolvido, se ele não formar o próximo sucessor, ele não vai subir nunca. Então, foque em treinar o seu time, que vocês vão ver um outro resultado da sua área, da sua empresa. Então, acho que essa seria a minha maior
Meu maior Gostei, conselho. gostei. Perfeito, hein? Encerrou com chave de ouro. Show de bola. Então, Peralta, mais uma vez aí, a gente tem muito a te agradecer, né? Primeiramente porque enfim, o teu trabalho, ele espelhou de uma maneira muito interessante dentro da nossa empresa e, enfim, segundo aí por esse bate-papo, né? Cara, uma conversa muito rica, tipo, enfim, já aprendi aqui muitas coisas, tenho certeza que a galera de casa também, né? E é isso, galera, aprendam, mas apliquem, né? Isso é o mais importante, né? Enfim, agradecer aí você, a Lid, e com certeza teremos outros bate-papos por aí. Então se prepare, Tamo ok? junto. É isso. Então Obrigadão. é isso, galera. Abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu, gente.